Seja bem-vindo de regresso à Comissão Executiva. Paulino Brilhante Santos, há pouco falávamos da concessão de crédito por parte da banca. Nunca como agora se assiste a anúncios de... Nunca como agora se assistiu a anúncios a apelar à poupança dos portugueses. Pois, não sei como, não é? Mas, de facto, tem-se apelado imenso à poupança dos portugueses e eu acredito que alguma coisa tem que ser feita nessa área, sem dúvida, não é? Aliás, os portugueses, houve tempos em que, de facto, pouparam mesmo quando eram mais pobres, é um facto. Só que as circunstâncias mudaram, as expectativas das pessoas quanto aos seus padrões de vida também mudaram, não é? As expectativas das pessoas quanto aos serviços públicos, em termos daquilo que o Estado lhes pode fornecer, também mudaram, não é? Quando se diz, por exemplo, que as pessoas poupavam mais quando eram mais pobres, é um facto, mas não havia segurança social, não havia serviços médicos. Perdão, a saúde era precária. Vou passar aqui para o Neto da Silva. É preciso permitir às empresas privadas darem mais dinheiro à economia e aos bancos concederem mais crédito às empresas? Não, é preciso permitir que o tecido produtivo crie riqueza. Isso é fundamental. Como é que nós pagamos, seja o que for, se não criarmos riqueza? Como é que nós alimentamos as famílias se não criarmos riqueza? Como é que nós mantemos os nossos filhos nas escolas? Como é que nós alimentamos os nossos filhos se não criarmos riquezas? Como é que nós temos a possibilidade de ter paz social se não criarmos riqueza? Isto é fundamental ficar na cabeça dos decisores. Lamentavelmente, e mais uma vez digo, estas instituições financeiras internacionais têm uns contabilistas que não têm visão nenhuma de coisa nenhuma a não ser de contabilidade e que definem metas. Dizem, é preciso reduzir isto de um terço. Reduz de um terço. As consequências não lhes interessam. É assim que eles ganham dinheiro, é assim que eles são bem pagos, é assim que eles viajam entre países a aplicar receitas que normalmente são profundamente desadequadas. E, portanto, não há nenhuma possibilidade de sair de nenhuma crise que tenha a ver com a economia, a não ser através do crescimento das empresas. E não há nenhuma hipótese de termos crescimento das empresas se o sistema bancário não estiver a funcionar devidamente e os mercados de capitais a funcionarem devidamente. E, consequentemente, isto é uma questão absolutamente fundamental. Uma outra questão absolutamente fundamental. Quando se pede um aumento de poupança aos portugueses, é que os portugueses tenham a sensação que aquele aumento de poupança vai servir para financiar crescimento interno e que não vai promover um efeito multiplicador para o exterior, para os países mais ricos, daquilo que é o nosso sacrifício, aquilo que estamos a passar e o sacrifício que vem dessa poupança. É preciso que os portugueses acreditem que a poupança que vão fazer provocará a multiplicação do crescimento económico interno, porque é esse que nos interessa. O crescimento da Alemanha, os alemães continuam a crescer. Aliás, é bem claro que as dificuldades de Portugal, da Grécia e de outros países só existem porque os países mais fortes, chamemos-lhes mais fortes da União Europeia, estão completamente desequilibrados, mal geridos. Porque o desequilíbrio é tão grave quando é superávit como quando é déficit. E nós só temos déficits porque a Alemanha, a França e uma quantidade de outros países têm superávites. Isto é preciso dizer e repetir para começar a entrar na cabeça dos decisores. Vítor Scária, gostava também de puxar aqui para o debate. A taxa de desemprego já ultrapassou os 13% em Portugal e a tendência é também para agravar-se. É muito caro criar postos de trabalho em Portugal? Quer dizer, só se criam postos de trabalho se... Estou na estava a falar, se houver possibilidade de vender o produto que se produz. Quer dizer, isto aqui é fatal como o destino. Não se criam postos de trabalho por criar. Criam-se postos de trabalho quando há necessidades de força de trabalho para produzir algo que alguém queira comprar. De facto, o que nós estamos a fazer. E isso é nós tivemos aqui uma rede social durante muitos anos que acomodou parte dos efeitos da não produtividade no setor dos transacionáveis, que eram hábitos que levaram ao nosso endividamento, aquele pequeno comércio e isso. E a recessão e a austeridade está a ser aplicada precisamente numa área que vai provocar, como nós ouvimos, eu não sei se os números são certos, se são baseados em estudos ou não, todo aquele pequeno comércio e restauração, pequena loja, que vai ser muito penalizada pelo processo de ajustamento das famílias. Quer dizer, vamos ter provavelmente o lançamento no mercado
no desemprego de um conjunto muito alargado de pessoas que trabalhavam nesse tipo de subempregos, muitas vezes com redes familiares, a pequena loja que tem um ou dois funcionários lá, ou não é funcionários, são pessoas da família a trabalhar e que provavelmente somos confrontados com isso. Agora, lá está, temos que aguardar que o processo de geração de riqueza seja o suficiente para permitir a criação de novo emprego. Portanto, não é mais caro do que noutros, pelo contrário, até nós temos mecanismos que permitem criar postos de trabalho de forma relativamente ligeira, porque temos mecanismos não formais de criação de postos de trabalho em Portugal. Nós temos uma informalidade muito forte e que permite, às vezes, surgir postos de trabalho. Agora, de facto, as pessoas, enquanto não tiverem perspectivas de conseguir com isso gerar a riqueza, não o farão. Mas eu, quando pergunto se é demasiado caro criar postos de trabalho em Portugal, pergunto-lhe se especificamente se há uma elevada fiscalidade sobre o trabalho em Portugal. Por cada 1.000 euros que um trabalhador custa a uma empresa, este leva apenas cerca de 470 euros para casa. A fiscalidade sobre o trabalho em Portugal não é mais elevada em termos comparativos do que nos outros países, quando medida em termos... Mas desculpa. Paulo, eu sei que me perdoa. Não é mais elevada, mas nós não recebemos em troca aquilo que a população dos outros países, onde o fisco é mais elevado, a incidência fiscal é mais elevada, dão aos seus cidadãos. Mas era aí que eu queria chegar também. Peço desculpa. Mas era aí que eu queria chegar também. É que, por um lado, não é mais elevado em termos nominais, mas é mais elevado em termos de paridade de poder de compra. Quando medida em paridade de poder de compra, a situação altera-se um bocado. Quer dizer, quando é medida em termos nominais, estamos mais ou menos a meio da tabela, no meio superior, não é? Meio, mas na metade mais ou menos superior. Enfim, estamos ali na média, não é? Não estamos na média baixa, mas não estamos na média mais alta, estamos razoavelmente situados, não é? Medida em paridade de poder de compra, por exemplo, a nossa fiscalidade, a nossa carga fiscal, quer sobre o trabalho, quer em geral, face ao nosso poder de compra, é um bocadinho pesada. Já é mais pesada quando medida em termos de paridade de poder de compra. Porque, medida em paridade de poder de compra, a nossa fiscalidade é relativamente mais pesada do que nos países mais avançados em que a população tem mais poder de compra. E eu prefiro vê-la assim, prefiro vê-la em paridade de poder de compra, porque, obviamente, dizer que um dinamarquês paga 40%, eu depois preciso de ver quanto é que um dinamarquês tem de poder de compra com esses 40% de fiscalidade e quanto é que eu tenho com os mesmos 40% de poder de compra. Dr. Neto da Silva estava a falar de outra questão, que é a questão do que é que um dinamarquês ou um sueco tem do Estado em troca dos seus 40% ou 50% e do que é que eu, como português, tenho em troca. Aliás, uma vez, aqui há tempo, estava a gracejar com o Dr. Paulo Macedo, não na encarnação atual, Ministro da Justiça, mas na sua encarnação anterior de Diretor-Geral das Contribuições e Impostos. Perdão, eu hoje estou. E disse-lhe que ele tinha quebrado o pacto social em Portugal, não é? Em Portugal nós fingíamos que pagávamos impostos e o Estado fingia que prestava serviços públicos. Quando o Dr. Paulo Macedo foi para Diretor-Geral das Contribuições e Impostos, o que aconteceu foi que o Estado continuou a fingir que prestava serviços públicos e nós deixámos de fingir que pagávamos impostos, porque o Dr. Paulo Macedo pôs-nos a pagar impostos. Mais ou menos à séria, não é? Paulino. Agora, com a crise e com a consolidação orçamental, deu-se um passo em frente ainda pior. E, aliás, curiosamente, o Dr. Paulo Macedo também está a contribuir para isso agora na sua encarnação como Ministro da Saúde. Neto da Silva, como empresário, considera que as empresas já se desfizeram da mão de obra excessiva ou vão continuar a contrair a força de trabalho? Não, se as empresas continuarem metidas no colete de forças entre falta de financiamento e não funcionamento do mercado devidamente, e se, por outro lado, continuarem a ser destruídas pela falta de pagamento de outras empresas, inclusive empresas públicas, inclusive o Estado, é evidente que o ajustamento relativamente à mão de obra não está feito. Aquilo que vai acontecer, muitas terão já ajustado uma parte da mão de obra excedentária, mas ela era excedentária em relação a um determinado nível de atividade. Uma vez que agora, quer do lado financeiro, quer do lado financeiro de apoios, portanto, de financiamento às empresas, quer do lado mesmo de empresas públicas e do Estado, que não paga
atempadamente as suas obrigações, as empresas estão a ser levadas para uma situação em que se calhar vão ter que dispensar os trabalhadores praticamente todos. Repare, esta política da Troika é uma política que faria sentido se porventura o dinheiro que a Troika injeta em Portugal fosse aplicado em investimento. Se o dinheiro que está a ser injetado em Portugal fosse aplicado em investimento, em cumprimento de obrigações entre as empresas, ou seja, pagamento das dívidas, etc., nós estávamos numa fase de saída da crise. Aquilo que é a sensibilidade dos portugueses é que o dinheiro que está a ser metido em Portugal através da Troika e dos acordos da Troika serve para pagar os credores internacionais de Portugal. Ou seja, nós estamos a aumentar o endividamento, estamos a pagar juros mais altos. A Moody's continua a baixar-nos o rating, mesmo quando nós exageramos até nas medidas de contenção que se estão a aplicar em Portugal. E o dinheiro entra para sair imediatamente para os credores. Porque, reparem, o argumento é sempre o mesmo. Se não vier a nova tranche, Portugal entra em falência e não tem capacidade para pagar aos credores. Ou seja, isto não é uma política para o desenvolvimento futuro de Portugal. Isto não é uma política para a recuperação da economia portuguesa. O Vítor há bocado dizia muito bem, o Paulinho também tocou nisso, as famílias, quando se declaram insolventes, têm uma proteção em relação aos credores. Nós não. Nós somos um joguete na mão dos credores. Os chamados credores, a chamada finança internacional, e repito, os bancos portugueses também são vítimas disto, trazem-nos dinheiro para a gente lhes pagar a eles com juros cada vez mais elevados. Então, basta ver que na Grécia vão acabar com uma dívida superior a 160% do PIB. E nós, se tudo correr bem, entre aspas, vamos acabar com uma dívida de 130% do PIB superior àquela com que começámos. Se tudo correr, entre aspas, bem. Isto é a atitude contabilística de quem, de facto, não percebe nada de economia. Porque a economia existe para servir o homem. E nós o que precisamos em Portugal é de investir para termos crescimento e desenvolvimento económico. E quando formos capazes de produzir mais, então temos capacidade de amortizar algumas dívidas. Aquilo que está a ser feito é uma mentira. É a entrada de dinheiro para o dinheiro sair para os credores internacionais. Assim não há nenhum país que possa ir a lado nenhum, assim não há nenhum país que possa não correr o risco de um dia aparecer um homem providencial ou uma junta militar providencial que tome conta do governo e acabou-se a democracia e acabou-se a União Europeia. Vítor Scária, Passos Coelho continua a não admitir alterações ao programa, mas admite que um dos pontos mais arriscados no programa de ajustamento é a falta de crédito às empresas privadas. Considera que o Primeiro-Ministro não pode ter outro discurso neste momento, mesmo sabendo que os 78 mil milhões de euros não vão chegar para as necessidades? Já falámos aqui sobre essa questão. Eu, por acaso, é um tema recorrente. Não, mas eu não partilho da ideia de que os 78 mil milhões de euros não chegam para as necessidades. Chegam para as necessidades até junho do ano que vem e não há necessidade do Estado português financiar para além desse montante nos mercados. Portanto, tenho dito isto várias vezes. Agora, resta saber é se o Estado português tem condição de se financiar depois de junho do ano que vem, que é uma questão diferente. Quer dizer, voltamos à cara do que estávamos a falar há bocado. Eu julgo que há elementos do programa que têm que ser feitos por força de mostrar a determinação e, por facto, por corrigir um conjunto de situações que não se podem manter no passado. E a consolidação orçamental pública é o elemento-chave disso, e eu acho que aí toda a determinação e toda a melhoria da situação é fundamental. Agora, há aqui, eu aí também discordo às vezes do que o Dr. Neto da Silva diz, parece que o Governo está num espartilho. Eu acho que há falta de imaginação num conjunto de áreas, sinceramente, porque eu acho que o que se devia estar precisamente a apostar era naquelas áreas onde a criatividade permita, dentro do que são as regras do processo de ajustamento, encontrar a forma de ajudar as empresas para que a economia saia do processo em que está. Isso é fundamentalmente... Tenho ouvido dizer, nós temos que perceber, ouvi o Sr. Primeiro-Ministro dizer várias vezes, nós temos que perceber que vamos ser aqui mais pobres. Eu, por acaso, discordo. Nós temos, só se paga a dívida se nós ficarmos mais ricos. E o que devíamos estar a inventar era a maneira de sermos mais ricos. Portanto, não é deixar de fazer o que temos, um conjunto de coisas, não é como é que nós, dentro do espartilho que temos pela frente, conseguimos ter algumas empresas a exportar, algumas empresas a produzir, para a prazo pagarmos a nossa dívida e conseguimos criar emprego. Essa é que era a questão. Mas pararia claramente as duas áreas. Portanto,
vamos separar o que são as reformas estruturais, que também por si só não chegam, porque há aqui também uma crença de que vamos fazer um conjunto de reformas e por isso só garante o crescimento, não. Eu gostava de ter visto, já falámos aqui sobre isso, o Sr. Presidente agora esteve na Finlândia, levou algumas empresas, não sei se é um mercado primordial ou não, não acredito pela dimensão que tem, mas acho que temos boas coisas a aprender com os finlandeses. Mas já gostava de ter mais visto, se calhar, ministros e membros do governo de mala na mão e pessoas da AICEP a tentarem ajudar as empresas a estar presentes num conjunto de mercados. Isso é que era fundamental. Em que mercados é que era importante apostar? Está demonstrado há muitos anos que a maneira mais fácil de crescer as exportações é nos mercados onde estão a crescer. Ou seja, onde há dinheiro, basicamente. Portanto, se tiver que crescer num mercado que está a crescer pouco, tenho que substituir alguém, tenho que roubar a cota a alguém. Portanto, estou em competição. Se estou a crescer num mercado, mesmo pelos alemães é verdade, boa parte do sucesso alemão foi da sua forte presença no mercado que estava a crescer muito, a China. Portanto, eles são claramente os maiores fornecedores da China num conjunto de bens, mais que os Estados Unidos até. E por isso beneficiam, vão por arrasto. Ora, é esse posicionamento nosso. Não sei se a China este ano foi bastante bem, duplicamos bastante o Brasil, Angola, temos ouvido falar num conjunto de mercados. De facto, o nosso posicionamento num conjunto de mercados emergentes e a presença regular de empresários, de apoio público, nós ouvimos dizer que vão tirar alguns conselheiros económicos num conjunto de embaixadas. Espero que isso tenha a ser ponderado, quer dizer, se calhar não faz sentido ter conselheiros económicos em embaixadas na União Europeia, em algumas delas. Agora, julgo que em alguns mercados era fundamental ter, não porque o Estado faça um papel determinante. O que está a dizer, todos os países que estejam neste momento a crescer, nós devemos estar lá, devemos explorar as oportunidades de negócios, porque é a maneira mais fácil. Noutros, temos a vantagem da nossa presença histórica. Hoje, como disse, Angola já é o quarto maior mercado, atingiu 2,3 mil milhões de euros de exportação de mercadorias. Isto é um processo que, se nós lembrarmos, tínhamos há meia dúzia de anos 500, 400 milhões. É verdade, também vinham da guerra e tudo isso, mas quer dizer, é uma multiplicação por 4. É aí que, de facto, temos de estar presentes e explorar essas oportunidades. E o Brasil? Também, ao contrário, o Brasil é um mercado muito complicado por causa da pauta aduaneira e um conjunto de questões. Vários mercados. Para além disso, o Brasil como um mercado único. Mas não deixa de ser verdade que o Brasil este ano, eu não quero ser, estou a falar de cor, mas cresceu qualquer coisa como 30% e chegou aos quase 600 milhões de euros de exportações, o que é um número significativo e começa a ser dinheiro, como diz o outro. Portanto, e é essa a postura, é ver onde é que há oportunidades, estar presente. A América Latina vai crescer, também temos de estar presentes na América Latina. Quer dizer, é nos mercados emergentes que temos de estar presentes. Só um complemento. Muito rapidamente. Ao que o Vítor estava a dizer, um mercado que é difícil, mas que tem um plano quinquenal, cujo valor de investimento são 286 mil milhões de dólares. É a Argélia, por exemplo. Está aqui ao lado. Mais um exemplo. Está uma hora e 50 de voo num Fokker. Se for num dos aviões maiores, até é menos. 1h50 de voo. Está aqui ao lado. Fica a sugestão. Muito obrigada a todos pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Brasil e Angola são, de resto, o tema do programa da próxima quinta-feira. Amanhã acompanhamos a chegada da Troika a Portugal para a terceira avaliação ao programa de ajuda externa. Bom dia.